você quer aprender um pouco mais de Deus, você vai estar comigo nesse 7 domingos. Começa hoje. Você começou, cada domingo você vai ter um estudo. As obreiras já estão passando aqui o estudo, entregando para você o estudo do primeiro passo. Nós vamos hoje aprender o primeiro passo, que é crescer, o primeiro passo para poder crescer espiritualmente. Esse é o primeiro. Em nome de Deus. Claro que eu escrevi, eu coloquei algumas coisas aí no texto, mas aqui na hora que eu estiver pregando, algumas coisas eu vou acrescentar aí, tá certo? Isso aqui é só para você ter um entendimento da nossa pregação de hoje. Hoje é domingo, dia 4 de maio de 2014, exatamente na reunião das 18 horas. Primeiro passo para aprender a esquecer. Então vamos abrir a nossa Bíblia lá em Filipenses capítulo 3. Não leia a folha, por isso que eu não gosto de entregar folha antes, a pessoa fica lendo. É só quando eu mandar, aí você pega a folha. Vamos lá para Filipenses capítulo 3. Livro de Filipenses capítulo 3, versículo 13. Só fica aqui, irmão. Tá. Se quiser sentar ali na cadeira, fica à vontade. Não, que Filipenses capítulo 3, 13. Diz assim: acompanhe comigo a leitura. Alguém está precisando de ajuda? Eu preciso de Bíblia. Tem alguém precisando? Os obreiros emprestam. Olha lá, a irmã está precisando de Bíblia. Nome de Jesus. Estou precisando de ajuda. Filipenses capítulo 3, versículo 13. É o nosso ponto de partida aqui para o nosso estudo. 7 passos para o crescimento espiritual. E o primeiro passo é esse: aprender a esquecer. A pessoa tem que aprender a esquecer o passado dela, o que ela fez lá atrás, a velha criatura, o velho homem. O que a velha criatura cometeu, o que a velha criatura fez. Pastor, a velha criatura era uma criatura que bebia muito. A velha criatura era uma pessoa que defraudava, até roubava, tirava a vida dos outros. Isso é a velha criatura. Então, você tem que aprender a esquecer o passado. Filipenses capítulo 3, 13. Acompanhe comigo. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás fico, e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Preste atenção aqui no texto, igreja. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás fico, e avançando para que estão diante de mim. Pegue aí a folha que eu entreguei para você do estudo. Então, o apóstolo Paulo está dando um conselho. Diz que nós temos que esquecer das coisas do passado, das coisas que ficaram para trás. Então, o primeiro passo para o desenvolvimento espiritual é aprender a esquecer as coisas do passado. Esse é o primeiro passo. Precisamos aprender a esquecer os erros, falhas e pecados que foram cometidos no passado. Preste atenção aí, igreja. Precisamos aprender a esquecer os erros, falhas e pecados que foram cometidos aonde? No passado. É aquela pessoa que traiu a sua confiança, é aquela pessoa que te enganou, aquela pessoa que mentiu para você,
aquela pessoa que levantou um falso testemunho, que caluniou contra você. Compreende? Aquela pessoa que gosta de criar contendas. Pastor, eu não perdoo aquela pessoa. Não, você tem que perdoar, você tem que esquecer o que ela fez, você tem que esquecer o que ele fez. Pastor, ele me abandonou, me deixou com criança. Esqueça, perdoe aquela pessoa, coloque aquela vida nas mãos de Deus, diante de Deus, deixe Deus trabalhar em favor daquela pessoa, em favor de você. Porque se você não esquecer, você carregar essa mágoa no coração, essa tristeza dentro de você, Deus não vai poder te ajudar. Então, temos que aprender a esquecer. Diz assim: precisamos aprender a esquecer os erros, falhas e pecados que foram cometidos no passado. Enquanto Satanás puder conservar, aprisionar a pessoa em erros que foram cometidos no passado, ele o manterá numa posição onde não se desenvolverá espiritualmente. Sua fé, oração, propósito, até votos com Deus não terá o resultado esperado. Olha aí, igreja. Até votos com Deus não terá o resultado esperado. A pessoa que guarda sentimento do passado não vai conseguir avançar, igreja. Porque o demônio começa a dominar o coração, pensamento, levando a pessoa ao fracasso espiritual. A pessoa passa a se sentir fraca e desanimada, sem forças para lutar contra o mal que o aprisiona. Muitas pessoas entram até em depressão, perdem o amor pela vida por causa de lembranças ruins do passado. Olha aí, igreja. Você vê quando a pessoa fica aprisionada, quando ela guarda um sentimento, quando ela guarda uma lembrança ruim, o inimigo vai aprisionar ela. E muitas vezes o diabo quer que a pessoa alimente aquele sentimento, talvez de mágoa, talvez de ódio, aquele sentimento de querer se vingar. Ele alimenta isso no pensamento da pessoa, alimenta no coração da pessoa, porque ele quer aprisionar a pessoa. Ele quer deixar a pessoa presa naquele sentimento. E muitas pessoas que ficam presas nesse sentimento, muitas delas entram em depressão. Muitas delas perdem o amor pela vida, perdem o prazer de viver. Não sei se você já conheceu pessoas assim, mas eu já conheci. Pessoa que quer morrer, pessoa que só tem a vontade de morrer, porque ela não tem alegria, ela não tem paz com ela mesma, ela não se sente bem com ela mesma. Por quê? Está faltando o que? Aprender a palavra de Deus, que o apóstolo Paulo escreveu para os filipenses. Hoje não é mais para os filipenses, hoje é para a igreja de Jesus. Hoje é para mim, hoje é para você. É para você buscar o entendimento na palavra de Deus, encontrar ajuda na palavra de Deus. Deus, ele vai te ajudar. Deus, ele vai te libertar. Deus, ele vai te socorrer. Veja bem, voltando aqui, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me, olha aí, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. É para avançar. Em outras palavras, você tem que olhar para o teu futuro, para aquilo que Deus tem preparado para você. E Deus tem preparado coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem um tesouro para você tomar posse. Mas muitas pessoas estão perdendo. Sabe por quê? Porque está aprisionada no passado. Está aprisionado no sentimento que o inimigo colocou no coração dele ou dela. É uma semente maligna do ódio, da mágoa, de querer se vingar, de querer prejudicar a pessoa. Ela carrega
o sentimento com ela. Mas vamos buscar um pouquinho mais. Aí no versículo 14 ele diz: prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele prossegue para o alto. Qual que é o alto do cristão, igreja? Qual que é o alto da pessoa que busca Deus? Qual que é o alto? A salvação. Esse é o prêmio que busca Deus. A vida eterna. Bom, Deus, Ele quer te dar a vida eterna. Mas para isso, você tem que aprender a obedecer a palavra de Deus. Você tem que aprender a viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Vamos lá em Isaías, capítulo 43. Na Bíblia, lá, Isaías 43. Dessa vez eu não pus os versículos no estudo, porque a pessoa parece que fica vazio, né, a leitura. Eu só marquei os versículos para você chegar em casa e estudar em casa. Isaías 43, versículo 25. Olha o que diz aqui. Deus usou Isaías, o profeta, para escrever. E ele escreveu assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Olha aí, igreja. O Senhor Deus diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Por amor dele mesmo, ele apagou as nossas transgressões. Em outras palavras, Deus não se lembra do teu passado. Deus não se lembra dos seus erros, dos seus pecados. Mas muitas vezes você se lembra. Muitas vezes você deixa aquele sentimento de culpa entrar no teu coração e você se acha que Deus não te ama. Muitas vezes o inimigo começa a colocar o pensamento, né? Que Deus não te ama, que Deus não te quer, que Deus não te perdoou. É mentira do diabo. Não aceite a mentira do diabo. O Senhor Deus, Ele já apagou. Ele diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Ele entregou o filho dele na cruz do Calvário. Pastor, por que tem uma cruz aqui na igreja? Você perceba que essa cruz aqui é uma cruz vazia. Ela não tem nenhum tipo de imagem. E a cruz vazia representa a vitória do homem de Deus, representa a vitória da mulher de Deus, representa a vitória do povo de Deus. Então está aqui a cruz vazia, porque ali Jesus se entregou. Jesus derramou o sangue dele para apagar as tuas transgressões, para apagar os teus pecados. O sangue dele foi derramado para isso. Por isso que Deus disse, o Senhor Deus está dizendo aqui: dos teus pecados me não lembro. Ele não lembra. Mas muitas vezes você se cobra, muitas vezes você se lembra. Não é para esquecer o passado, ficou para trás. Ficou para trás, morreu. Pastor, mas o fulano me roubou. O fulano perdoa o fulano, perdoa fulano. O fulano me deixou, me abandonou, perdoa o fulano, a fulano. Esqueça, ficou para trás. Aí o apóstolo Paulo, ele vem e também escreve, através do Espírito Santo. O Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para escrever quase o que está escrito aqui. Ele escreve algo similar a esse versículo que nós estamos lendo aqui de Isaías 43, versículo 25. Vamos lá para Hebreus capítulo 8, versículo 12. Hebreus 8, 12. Onde está Hebreus, pastor? Lá no Novo Testamento, quase no finalzinho da vida. Pede aí para os obreiros te ajudar. Hebreus capítulo
8, versículo 12. Hebreus 8, 12. Prontinho, igreja? Hebreus 8, 12. Alguém mais precisa de ajuda? Levante a mão que os obreiros vai até você. Pastor, eu ainda tenho dificuldade de achar os capítulos ou os versículos na Bíblia. Levante a mão que os obreiros vai até você. Em nome de Jesus. Diz assim no versículo 12: porque serei misericordioso com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dos teus pecados, das tuas prevaricações não me lembrarei mais. Deus não se lembra. Deus jogou no mar do esquecimento, mas você se lembra. Você, muitas vezes, você tem guardado sentimento de alguém te fez mal. Você tem carregado. Esquece, perdoa aquela pessoa. Ame aquela pessoa em Cristo Jesus. Ou talvez você não tenha nenhum sentimento contra ninguém, mas é com você mesmo. Você tem se cobrado, né? Muitas vezes você tem falado, sou um pecador, sou isso aqui. Não, você não entregou a tua vida a Deus. Você não está obedecendo a palavra de Deus. Você não está vivendo de acordo com os mandamentos bíblicos, com as orientações que Deus te dá. Então esqueça. Pastor, mas no passado eu fiz muito mal a outras pessoas. Agora você tem que orar pelas pessoas. Aquelas pessoas estão precisando da ajuda. Aquelas pessoas estão precisando do socorro de Deus, da ajuda de Deus. E quando você ora por elas, Deus vai ao encontro delas. Deus vai visitar aquelas pessoas através da tua oração. Então não fique se cobrando que você prejudicou alguém, que você fez mal a alguém. Se você tiver oportunidade para pedir perdão para aquela pessoa, peça perdão, chegue para ela: olha, fulano, se eu lembro aquela época assim, 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 eu te prejudiquei, fiz isso, fiz aquilo, mas me perdoa. Me perdoa, coloca a minha vida nas tuas mãos agora, me perdoa. E aquela pessoa vai entender e vai perdoar. Em nome de Jesus. Ainda em Hebreus, igreja, capítulo 4, versículo 14. Você está em Hebreus, vai lá no capítulo 4, versículo 14. Prontinho, igreja? Versículo 14 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Isso quer dizer, retenhamos firme, vamos tomar posse da palavra de Deus e vamos confessar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você pode todas as coisas naquele que te pode. A palavra de Deus diz: maior é aquele que está em mim do que aquele que está em mim. Retenha, toma posse da palavra de Deus, fique firme na palavra de Deus. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Não é assim que diz o texto? Ninguém, se Deus está a teu favor, quem vai ser contra você? Ninguém, igreja. Versículo 15: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha aí, Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Em outras palavras, ele sofreu, ele enfrentou os mesmos problemas que nós enfrentamos, ou que você está enfrentando. Ele enfrentou, mas ele não fraquejou, ele não desistiu de Deus, e ainda levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores. Por isso que ele é o nosso sacerdote. Versículo 16:
Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar o quê? Misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Diga graças a Deus. Olha aqui, igreja. Cheguemos, pois, com confiança no trono da graça. Chegue com confiança diante de Deus. Apresente a tua vida a Deus. Coloque a tua vida diante de Deus. Se você errou, se você pecou, chegue para Deus. Deus, perdoa. Eu sou falho. Eu pequei, eu fiz muito mal. Eu desejei mal. Eu alimentei coisas no coração, Deus. Me ajuda, me perdoa. Ele vai te perdoar. Amém, igreja? Bem, povo de Deus. Coloque isso no teu coração. Deixa Deus trabalhar em teu favor. Jesus é o teu sumo sacerdote. Ele veio para libertar todos aqueles que creem. Você crê na palavra de Deus? Ele veio. Ele veio para isso, para te ajudar. Amém? Nosso ponto de partida, onde nós começamos, Filipenses, capítulo 3. Vai lá. Você está em Hebreus? Só voltar algumas páginas. Volta algumas páginas, você vai estar em Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Então, o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Filipe. O apóstolo Paulo escreve para a igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreve para todo o grupo que crê no Senhor Jesus. Então essa palavra é para nós. Irmãos, quanto a mim, não me julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Diga graças a Deus. Não esqueça, não fique preso. Voltando aí na folha de estudo, só para a gente ler de novo. Precisamos aprender a esquecer os erros, falhas e pecados que foram cometidos no passado. Enquanto Satanás puder conservar, aprisionar a pessoa em erros que foram cometidos no passado, ele o manterá numa posição onde não se desenvolverá espiritualmente. Sua fé, orações, propósitos e até votos com Deus não terá o resultado esperado. A pessoa que guarda sentimento do passado não vai conseguir avançar, porque o demônio começa a dominar o coração, pensamentos, levando-o ao fracasso espiritual. A pessoa passa a se sentir fraca, desanimada, sem forças para lutar contra o mal que o aprisiona. Muitas vezes a pessoa entra até em depressão, perde o amor pela vida por causa de lembranças ruins do passado. Tem pessoas perdendo o amor pela vida, está perdendo a alegria da vida, porque está aprisionado ao passado, está aprisionado em um sentimento. O fulano me traiu, o fulano foi embora com outra, a fulana me traiu, a fulana me deixou, foi embora. Esquece. Agora esqueça, viva o presente agora, viva o futuro que Deus tem planejado para você. Você não chegou no trono da graça, você agora vive, você chegou para buscar a Deus, você está diante de Deus, do trono da graça. Não esqueça, pessoas que te fez mal, te prejudicou. Fulano, pastor, fez um trabalho de macumba, fez feitiçaria, eu sei que ele fez, pastor. Ore pelo fulano, pela fulana. Quando você começar a orar pelo fulano, pela fulana, aquela macumba não vai ter efeito na tua vida. Aquele trabalho de bruxaria, de magia negra, não vai ter efeito na tua vida. Compreende? Muitas pessoas vão bater em portas erradas, que é para desfazer o trabalho de macumba. Aí vai procurar o caboclo, vai procurar o guia,
vai procurar o Pai de Santo. Para com isso, você tem que buscar Jesus. Jesus desfaz macumba, Jesus desfaz bruxaria, Jesus vai desfazer a magia negra. Mas você tem que aprender a orar pelaquela pessoa, colocar aquela pessoa diante de Deus. Esqueça o que ela fez para você, se ela te prejudicou, esqueça. Avance. Então, aprenda a esquecer. Esse é o primeiro passo para o desenvolvimento espiritual, para você crescer espiritualmente. Então, esqueça. Em nome de Jesus, guarde esse versículo no teu coração. Chega em casa, leia de novo Filipenses 3, versículo 13 e 14, e depois os complementos, que é Isaías 43, 25, que é Hebreus 8, 12, que é Hebreus versículo 4, versículos 14, 15 e 16. Faça o estudo de novo em casa, e Deus ele vai abrir o teu entendimento. Deus vai fazer você compreender mais do que Ele me usou para transmitir aqui para você. Pode ter certeza, em nome de Jesus. Amém? Agora nós vamos fazer a oração da fé. Se realmente você precisa pedir perdão a Deus, precisa pedir o socorro de Deus, pode ter certeza que Deus ele quer te dar o socorro. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Graças a Deus, em nome de Jesus.